Está começando o podcast que você não sabia que precisava. Advocacia. Eu amo esse podcast, amo. Bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao Advocast delas, o podcast que você não sabia que precisava. Somos 3 mães, mulheres, amigas, empresárias que entendem que o conhecimento liberta. Por isso, nos juntamos nesse projeto tão legal para levar conhecimento de forma leve, simplificada e descontraída quando for possível. Exatamente. Antes de começar, eu já vou te pedir para tu te inscrever no nosso canal. É o @Advocast delas. Te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim que quando o episódio já tá para começar, tu vai receber o alerta e vai correr para estar com a gente todas as segundas, 14h15. Além disso, estamos no Instagram, no @Advocast delas, no TikTok com @advocast.delas e também no Spotify, né? No Advocast delas. Exatamente. E essa segunda de carnaval. Segunda de carnaval. Bloquinho de carnaval. Bloquinho na rua. Pensaram que a gente não ia pôr o nosso bloco na rua? Olha aí. Estamos aqui. Hoje estamos desfalcadas, É. porque a nossa amiga Karen está em Pelotas comemorando o aniversário do pai. Então, 75 anos, ela ai, disse, né? É muito Muito justo, tempo. né? É verdade. Mas assim, ó. A Karen é advogada trabalhista e o @ dela é caram.advocacia. É, né? Caram.advocacia, né? É. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é Renata Mota ADV. Advocacia. Caram.advocacia. E o teu, Clau? Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e o meu Instagram é @claudenes.silva. Então, mesmo a nossa amiga não estando aqui, a doutora Karen, o programa não para. Não para, Não pode não parar, para. né? E hoje a gente tem um tema muito legal. Hoje nós vamos falar sobre os professores. Professores, vocês que têm o dom de ensinar, também têm o dom de saber como anda a sua vida previdenciária? Olha aí, como Será? será a aposentadoria dos professores, Como hein? terá? É igual a aposentadoria de todo mundo, Clau? Como se diz, uma aposentadoria especial, que é dos professores, né? E teve muitas mudanças. Então, eu trouxe aqui a minha colinha e vamos começar. Vamos lá, quero começar. saber tudo, não sei nada sobre isso. Só pra variar um pouquinho, né? Só pra variar um pouquinho. Por isso que é aquilo que a gente fala, né? Rê? Cada um na sua área. Não na sua área, a gente sempre... É. A gente tem aqui um lema, né? Além de que o conhecimento liberta, é tu saber procurar um profissional especializado na área que tu tá precisando. É o primeiro passo É para o primeiro o sucesso. passo para o sucesso, exatamente. Exatamente. Então conta pra tá. nós, Clau. Vamos lá. Eu fiz uma linha do tempo aqui para ficar mais claro para você, professor. Então, assim, a função de magistério, lá no decreto 53.831 de 1964, ela dizia que era uma função, era uma atividade penosa. Sabia disso? Ah, mas eu acho que até hoje é. Ai! Não, professor, né? Eu tenho o maior respeito pelo professor. Sem ele. E tu sabe que tá acabando os professores, né? Tá acabando, E né? se eu te disser que o meu filho Ah, tu falou. gostaria de ser professor? É.
certo, falou isso. É, Porque são poucos, né? exato, Inclusive, exato. tem uma proposta aí do governo, enfim, formar mais professores. Exato. Não, e precisa, né, Clau? Precisa. É. E eu acho que é bem interessante o que tu vai falar, porque essa profissão ela é Muito. tão desvalorizada. E toda profissão passa por essa. Toda profissão passa por essa. É, toda Eu tenho o profissão maior passa. respeito. Eu tenho É. professores assim, ó, que eu lembro até hoje. E eu acho que professor, eu sempre falo, né, que na minha época, assim, professor era autoridade. Era. E eu falo com muito carinho, assim, eu trago Eu essa também. aposentadoria hoje do professor, porque como todo mundo que me conhece, que me acompanha, eu escancaro e falo para todo mundo. Eu gostaria muito de ter sido professora, né? Tu sabe, né, Rê? Sei, É eu só da minha sei. história, né? Aham, sei a É, tua história, gostaria de ter adoro. sido professora, mas, Eu já não tenho dom. pois é, tu vê, aquilo que eu falei no programa passado, cada um no seu dom. Cada um no seu dom. Eu já não tenho dom de ensinar, assim. Eu gosto de falar, eu falo bastante, eu sou comunicativa, mas eu não tenho paciência. Eu nasci, Paladaia, né? eu nasci pra direito de ladaia. família, Não, eu nasci sem paciência. A parte da paciência Deus jogou fora. Não E eu, parece. eu não tenho paciência pra ensinar, tem que ver as Ah, brigas em absurdo. casa. É. Agora não mais, né? É. Mas quando o João era menor, assim, que eu tinha que parar pra ajudar ele. Jesus Cristo. Por isso que eu tenho, assim, ó, maior respeito por professor. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos então recomeçar aqui. Então, em 1964, a função de magistério era considerada uma atividade penosa. Com a emenda constitucional 18 de 1981, os professores passam a ter direito a essa aposentadoria especial, os homens com 30 anos de contribuição, os professores, e as professoras com 25 anos de contribuição, com um salário integral, 100% do salário de benefício. Vem a Constituição em 1988 e ela vai ser fixada, né, para os professores, todos os professores, inclusive do magistério, de qualquer nível, primeiro, segundo, terceiro grau, como a gente dizia, ensino médio, ensino fundamental, inclusive ensino universitário, teriam direito à aposentadoria especial dos professores. Isso quem traz para a gente é a Constituição de 1988, tá bom? E aí fica, então, professor com 30 anos, o homem professor de tempo de serviço, contribuição como professor, e a professora 25 anos. Claro que agora aqui são todos os professores que a Constituição abarca. Vem a emenda constitucional, número 20 de 1988, 20 anos depois. Meu Né? Deus. E o que a emenda constitucional traz? Ela exclui os professores universitários. E aí, não, professor universitário não vai fazer mais parte da aposentadoria dos professores, dessa aposentadoria especial. Então, eles são excluídos. Tu lembra que um tempo atrás falavam muito, né? Sou professor universitário, vou ter uma aposentadoria especial. Exatamente. Né? E aí, quando vem essa emenda, aí cria-se um regramento para eles Não, eles simplesmente saíram. e Eles ficam não... no regime comum. É regime comum. Eles deixam de ser. Por que isso, Cláudio, sabe? Não sei, porque talvez se entende que não é tão penoso a atividade para um professor universitário. Né? Pode ser. Pode-se ter talvez esse entendimento, né? E aí eles são excluídos. Então, eles Tá. não se tornam mais professores, não têm mais direito à aposentadoria especial dos professores, tá? Entendi. E aí vem, então, a Lei 11.301, de 2006, uma lei nova, né? 2006, Nova. uma lei nova. É, nova. Onde o que vai ser determinado lá? Vai ser considerado na função de magistério quem? O quê? Os professores, as pessoas que trabalham, os especialistas na área da educação. E o que traz essa lei? Inclui aí o exercício da docência, quem está em direção escolar, a coordenação e o assessoramento pedagógico. Aí inclui todo mundo. Ele abarcou toda a psicopedagoga. mesmo que não está na sala de aula. Exatamente. Aí eu acho mais justo isso. Muito essa mais forma, justo. Muito mais né? justo. Aí abarca todos que estão ali. Então, todos eles estarão, né, poderão vir a se aposentar utilizando a regra da aposentadoria dos professores. Entendi. Mas o que eu vejo, assim,
Isso tá em vigência até hoje? Sim. Essa de 2006 Essa pra de cá. 2006 é que tá em Isso. vigência até hoje. Então, Isso. nesse regramento, nessa lei da aposentadoria especial, entram os É que professores. a gente fala aposentadoria especial, mas é a aposentadoria dos professores. Tá, aposentadoria né? dos professores. Porque antes, a ideia, só segura aí, Claro. a ideia é, com o tempo, inclusive a nova reforma trouxe isso, deixar de ter essas aposentadorias especiais. Do vigilante, do professor, sabe? Essa é a ideia. E ter uma aposentadoria só para todo mundo? Isso é ruim. Vai ser ruim isso, hein? Essa é a ideia. Tá, Vamos então, lá. nessa aposentadoria dos professores entram professores, equipe diretiva, Isso, que tá ali na coordenação e que mais tu falou? assessoramento pedagógico. Assessoramento pedagógico. Isso. E a docência, né? Os A tia do professores. corredor? Não, quem tá no assessoramento, quem tá na coordenação. Na coordenação. Pedagógica, Tá, Ou ali entendi. o pedagogo, o psicopedagogo, né? Que tá assessorando Psicólogo ali. escolar, A diretora. a diretora. Isso. Então, não necessariamente precisa estar em sala de aula. Não precisa, não É. precisa estar em sala Então de não aula. deveria se chamar de aposentadoria dos professores, né? É. A aposentadoria da educação, por exemplo. Mas é que os professores, ora eles são professores, ora eles são diretores, né? Tem essa questão. Tem. Então, hora tá em aula, hora não tá. Também. né? Faz sentido. E aí, então, essa é rapidamente uma linha do tempo para a gente entender como tudo começou e por que se tem essa ideia lá de uma atividade penosa, lá em 1964. Tá? Entendi. E aí a gente a gente começa a entender um pouquinho o que a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, trouxe em relação a que nós já tínhamos posto dos professores. Tá. né? Primeiro, explica qual é o tempo, Clau. O tempo até lá era igual. Era não igual, mudou. o tempo não mudou. 30 anos Só para que mudou foi professores. a exclusão. O que veio mudando? 30 anos de mulheres professoras, 25 anos de atividade, professores 30 anos de atividade. No primeiro momento era um salário integral, lá em 64, depois abarcou todos os professores universitários, todos os níveis de ensino, depois se excluiu os professores universitários, mas o tempo sempre foi o mesmo. Tá? O tempo nunca mudou. Nunca mudou. E agora, em 2006, incluiu também a docência, o assessoramento pedagógico, E manteve o tempo. e a direção. E manteve o tempo. Perfeito. Tá? Isso aí. E aí vem a emenda 103 de 2019 e ela trouxe aqui um fator importante para a aposentadoria dos professores. Faz ideia? Que a gente não falou? Idade. Idade. Ela trouxe idade, exatamente. Ela trouxe a idade. Então a gente tem assim, eu fiz aqui as regras, nós vamos falar sobre as regras de aposentadoria dos professores. E a gente tem assim, a regra do direito adquirido. O que é o direito adquirido? Hoje eu posso me aposentar, mas se eu já tinha as condições, os requisitos preenchidos, satisfeitos lá na reforma, eu posso optar entre escolher a nova regra de hoje ou posso escolher a regra antes da reforma. Essa é a regra do direito adquirido. Então, como era a aposentadoria dos professores? Mulher, 25 anos, professora. Professor, 30 anos. Sem idade mínima. Carência de 180 meses. Não tinha idade. Sem idade mínima. Sem idade mínima. Os professores não tinham idade. Por isso que a gente via professor se aposentando Muito tão cedo, né? Exatamente. Porque tu imagina, quem começou com 20 anos, era normal? Com 45, estava aposentado. Sim, eu já aposentei professor com 47, 50. Na reforma antiga. Mas hoje não é mais assim, né? Não. Claro que não, né? Hoje a gente tem a idade, né? INSS. A reforma trouxe a idade. É INSS, né? É INSS. É INSS. Tem professores que não são regidos pelo INSS, claro. né? Mas aqui a gente está falando de INSS. É importante a gente até fazer essa pausa, porque às vezes me perguntam muito se eu trabalho no regime próprio. Não, a gente trabalha aqui no regime geral, no INSS, tá? Entendi. Então, assim, como era o cálculo de benefício do direito adquirido para os professores? O cálculo era, a gente tinha ali que chegar à média, pegava todo o salário contributivo, fazia o descarte de 20 contribuições abaixo do salário mínimo e trabalhava com 80% da média. 80. Descartava os 20 baixinhos e trabalhava com 80. Então, pegava o salário de benefício e multiplicava pelo coeficiente. Qual era o coeficiente? Lá no direito adquirido,
era o fator previdenciário. Uhum. Então, mesmo na regra antiga do direito adquirido, antes da reforma, tinha sim fator previdenciário para os professores. Pode ver que ela não era igual a de 1960, que era Entendi. valor integral. Ela não era igual à aposentadoria especial. Sabia que a aposentadoria especial aí é outra, não é do professor. Essa, na reforma antiga, não tinha direito, não tem fator. Só que essa tem. Meu Né? Deus. A gente pegar uma aposentadoria É muita coisa. do médico especial. Antiga, ela não tinha fator, era 100%. A do professor, mesmo antiga, ela tem fator. Então, é o salário de benefício, descartando 20% dos menores salários, pegava os 80 melhores salários e multiplicava pelo fator previdenciário. Regra do direito adquirido. Uhum. Vem a emenda constitucional 103 de 2019 e a regra passa a ser permanente. Com o que você falou, a idade. Mas olha só, tem uma diferença no cálculo. Vou te mostrar aqui. Meu Deus. A idade para a professora mulher, ela passa a ser 25 anos. Para o professor homem, ela passa a ser 30. Na verdade, Tá. não passa a ser. Fica igual, tá? Só que vem a idade. Na idade, a professora mulher, ela chega a ter 57 anos. A mulher. Ah, o tempo mínimo. Não. A idade mínima. 25 anos de contribuição e E 57 de no idade. mínimo 57 de No idade. mínimo 57. Tá. O homem, ele passa a ter 30 anos de contribuição e no mínimo 60 de idade. Então, olha só, uma regra que não tinha idade nenhuma passa a se Coloca. tornar uma regra permanente com idade. Com Puxado, idade. né? Bah. Agora, pode piorar. Sério, Clau? É, porque agora eu vou falar o cálculo. Agora eu vou te falar o Gente do cálculo. céu. Lembra? Lembra como era o cálculo lá? Aham. O cálculo lá era 80 maiores salários de benefício versus multiplicado pelo fator previdenciário. Tá. Agora, o cálculo passa a ser 100% da média. O que é isso? 100% da média que não tem mais descarte de contribuições. Não tira as piores contribuições. Não tira. E aí, o que acontece? Como que faz esse cálculo, Clau? Ah, uma advogada previdenciarista sabe fazer. Viu? Não, brincadeira. Não, O cálculo- é importante isso, Clau, porque eu já tive clientes que me procuraram porque o cálculo não tinha sido bem feito É e o importante. pedido tinha sido feito de forma equivocada, Sim. justamente por conta do cálculo. Sim, porque tá Então, tudo na média, né? Exatamente. Então é importante saber como que é feito o cálculo, o que que inclui, o que que não inclui. Agora não inclui mais nada. Agora não exclui mais nada. Não tem descarte de como Não, tinha tem, antes. algumas têm descarte, sim. Tem tá. descartes. Entendi. Por isso que se torna agora mais necessário do que antes o planejamento. Ah, total. Porque tem muitas opções. E a emenda constitucional ela trouxe essa questão do descarte. Ela nos trouxe isso. Então tem entendi. descarte, sim. Tá. Tá? Entendi. Então, assim, mas como a gente faz para achar a média? Agora, com a nova regra, eu vou pegar todas as contribuições, todas elas, de 94 para cá, e vou multiplicar pelo número de contribuições que eu tenho. Tá? Então, eu encontro de 94 para cá, 20 anos, deu de salário de contribuição. Eu tenho 20 anos contribuídos de 94 para cá. Deu 1 milhão, somo, né? Somo todos os salários. Sim. Eu divido por esses 20 anos. Aí eu saio a média, descubro a média. E aí, da média, nessa nova regra, que é o salário de benefício, então, que é a média de 100%, eu vou multiplicar pelo coeficiente. E qual é o coeficiente? Lá, ela é fator previdenciário. Agora, o coeficiente é 60% da média. Mais Puxa 2 pontos vida. ao ano. O que passar de 15 anos para a mulher e o que passar de 20 anos para o homem. Ai, é Foi bem muita diferente regra. o cálculo, Bem né? diferente. Então a gente já saiu perdendo, por quê? Porque lá era 80% dos dizer, maiores salários. é. Aqui eu vou incluir todos os salários. Lá, ok, eu tinha uma redução, porque lá tinha um fator previdenciário. Se eu fosse muito jovem, ia ter redução. Só que aqui eu vou pegar a minha média. Então vamos lá, uma média de 3 mil a 60%. Quanto tá? Vamos ver aqui. Eu trabalho muito no cálculo. Mas tá Muito certo. na calculadora. Né? Ó, fica uma média de 1.800. Aí, como é que a gente vai saber o cálculo, tá? Para chegar na regra dessa aposentadoria. Uma mulher, uma professora, vamos dar um exemplo de cálculo. Uma professora mulher, ela tem ali 30 anos de atividade como professora. O que passou de 15 anos dessa professora?
Ela tem 30. Passou quanto de 15? Porque a lei diz 60% mais 2% ao ano, o que ultrapassar de 15 anos mulher e o que ultrapassar de 20 anos homem. Eu aplico 2% o que ultrapassar. Então, vamos lá. A gente já descobriu a média dessa professora aqui, que é 3 mil, tá? O que passou uma professora de 30 anos de contribuição? Passou ali 15 anos, 15 correto? anos. Então, eu vou pegar esses 15 anos e vou multiplicar por 2. Porque a cada um ano, 2 pontos percentuais. Então, essa professora vai ficar com 60%, que é a média, mais 30%. Ela vai ficar com 90% da média. Se uma média de 3 mil, entendeu? É assim que a gente faz o cálculo. Sim, entendi. Olha que didático, gente. olha que aula a Clau tá dando pra nós. Eu tô impressionada. Aí ficaria essa regra de 2.700. Então, agora, a gente tem que fazer temos que parar tudo. Deixa eu fazer um comentário. É triste, né? É. Porque tem que trabalhar até morrer. Agora com a idade, né? Tem que trabalhar até morrer. Agora com a idade a gente percebe assim, direitinho. Não, claro, a gente sabe que uma mulher de 60 anos, por exemplo, é jovem. Só que se tu pensar que ela começou lá com 20 na sala de aula, é um monte de tempo. E a gente sabe. E aí a gente volta lá pro trabalho, como é que é? Penoso, né? Atividade penosa. Atividade penosa. Continua sendo. Então, assim, para essa mulher se aposentar ganhando o que ela ganha, ela tem que trabalhar mais e mais. Ela tem que trabalhar mais por causa do coeficiente. E aí a gente entra numa questão. Inclusive, as segundas-feiras é o dia que eu faço a gravação de vídeo. E hoje eu gravei um vídeo que foi de uma situação que eu vivenciei. Então, vai aparecer para vocês uma dancinha aí desse assunto. Porque, olha só. Por que não confiar no simulador, tá? 2 pontos. Pois então. Semana passada, eu atendi a Ivânia, lá de Brasília. A Ivânia, ela entrou no simulador, ela tinha 3 regras de aposentadoria que estavam lá no simulador, o valor para ela. Regra tal, tal, tal. E ela me contratou, e a gente fez a consulta. E o que eu mostrei para a Ivânia? Que ela vai ter outras regras de aposentadoria. Tem mais 2. Mas não é agora. É 2 anos, que é quando ela completar a idade, ela teria mais 2 regras. E aí, o que eu mostrei para ela? Qual seria o valor dos benefícios que ela iria receber daqui a 2 anos? Foi o que eu mostrei para ela. Olha, tu tem essas 3 regras, né? Só que assim, fora essas 3, tu tem mais 2 que tu vai implementar daqui a 2 anos. Uma 2 anos, outra 2 anos e pouquinho. Vai ter uma diferença legal de salário. Mas a Ivânia agora sabe. Tu entende? Porque o simulador não te mostra qual vai ser a regra que você vai ter se tu esperar um pouco mais. Então, a Ivânia veio, mostrei para ela e ela vai tomar a melhor decisão. Mas, no caso desse outro caso que eu peguei e gravei, eu só trouxe o exemplo da Ivânia porque ela é mais tranquila, mas esse outro exemplo era pior. Porque esse outro exemplo, ela ia se aposentar com um salário de 3.500. Tava lá no simulador, 3.500. E ela, né, uma regra só, diferente da Ivânia. Uma regra só. E ela me consultou e a gente conversou. E o que eu mostrei para ela? Que com mais 1 ano de contribuição, aquele 3.500 ia para 5.200. Clau, meu Deus! Isso não tá no simulador? Isso não tá no simulador. Gente, entende? é então, isso assim, que as pessoas precisam entender. Que precisa despertar para isso. Assim, ó, a máquina, ela faz... Mas a máquina não te dá o melhor caminho. Não te dá? Porque... E aí eu vou fazer um parêntese, tá, Cláudio, se tu me permite. Mas tem o simulador no site do INSS que eu posso fazer. É a mesma coisa daquela pessoa que, por exemplo, tá? Vou usar um exemplo do juizado de pequenas causas. Vai sozinho, sem advogado. Sim. Tu pode... Pode. Tu não vai receber tu não tem segurança de que tu tenha o melhor resultado. Se de fato teus direitos estariam segurados. Exatamente. Né? Porque no caso da Ivânia, tava lá realmente os 3. Claro. Ela teria que esperar mais 2 anos. Sim. O que ela teria de deixar de receber nesses 2 anos para pegar um melhor não valeria a pena. Então, valeu a consulta. Sim. Imagina se ela acredita naquele simulador,
e fecha a aposentadoria dela ganhando 3.500. Não, eu digo o primeiro caso da Ivânia. Não, Mesmo aparecendo tá. no simulador, ela viu que tinha mais duas regras, Não, tudo bem. que ela teria um valor maior, mas o que ela, no caso da Ivânia, o que ela deixou de receber caso ela tivesse que esperar. Esse é um ponto, que é menos ruim. Sim. Agora, o da Ana é é diferente. esse que eu tô falando. Porque o da Ana era apenas uma regra, tá? Que ela tinha direito, que se ela contribuísse por mais um ano, o salário dela, Imagina, olha o prejuízo. olha o prejuízo. Isso, o simulador não mostra. É por isso que a gente bate na tecla de procurar um especialista, de investir num planejamento previdenciário. Isso não é pagar o preço de um planejamento previdenciário, é saber o valor que tem um planejamento previdenciário para tu encontrar o melhor benefício para ti. Isso não tem preço, né, Cláudio? Não tem preço. Não tem preço. E outra É a coisa. tua segurança pro resto da vida. E depois que tu faz isso, Claro. a escolha errada, Não tem como voltar atrás, né? Isso é uma coisa que eu sempre... Depois que a Que escolha eu tá lembro feita, desde a primeira vez que tu falou, desde o primeiro episódio, que tu fala que depois do benefício escolhido, depois que sai lá, não tem como voltar Não tem atrás. como Depois voltar do recebimento do primeiro benefício, né, Cláudio? Depois do recebimento do primeiro benefício. Não tem como voltar. Então isso é bem importante, né? Uhum. E aí o simulador não vai te falar, segura, mas tu entendeu por que aumenta tanto? Porque às vezes a Claro. pessoa olha ali, mas não é verdade. É porque a pessoa não conhece esse cálculo aqui detalhado. Porque se ela for lá pro cálculo detalhado, é verdade sim, aumenta sim. Por quê? Porque vai aumentar 2 pontos Exatamente. a cada ano. Exatamente. E tem outras formas também de aumentar. Então é bem importante isso, tá? Agora, vamos seguir aqui. Então, falamos da regra do direito adquirido, antes da reforma. Tá. E falamos da regra permanente, que é aquela que, né, eu falei do 25 anos a professora, 57 de idade, o homem professor, 30 anos de professor, né, como professor, e 60 anos de idade, tá? Muito e os bem. cálculos bem diferentes, Olha o cálculo bem feitinho aqui com... que a gente vai colocar no papel, gente, dá diferença. É. Dá diferença, tá bom? Aí nós temos uma outra regra, a regra dos pontos. O que é a regra dos pontos do professor? Tem a idade e mais o tempo de contribuição para chegar na pontuação mínima. Tá? Essa é a regra dos pontos. Começa essa regra dos pontos que eu não entendo nada. Vamos entender hoje, então. O professor homem, agora em 2027, o homem tem que fechar 97 pontos e a professora 87 pontos. O que vai mudar? Tempo de contribuição mesmo. A professora, 25 anos de tempo de contribuição. Tá. O professor, 30 30 anos. Só que agora vai incluir a idade. Então, eu tenho que pegar o tempo de contribuição, colocar a idade e fazer a soma. Entendi. Vamos por um exemplo aqui. Vamos lá, por exemplo. Uma professora, tá? Uma professora Tá. com... Fala aí, Rê, qualquer idade, pra gente ver aqui. Uma professora com 60 anos. 60 a gente tem a regra permanente. Ah, é. né? Tá. Então, Vamos com pensar 57? 57 e 25 a gente tem E 20. a regra permanente. Não dá. Porque ela já vai entrar na regra permanente. Ah, é verdade. Vamos pegar uma outra regra. Tá, vamos pegar 50 anos. Isso, vamos pegar uma professora com 50, tá? 50 anos e 5 meses. Tá. Porque agora ele conta em dias. Ó, vou te mostrar. Entendi. O ponto é bom que conta Tá. em dias. Então, 50 anos e 5 meses. e poderia contar até dias. 50 anos, 5 meses e 3 dias. Ah, mas tu complica demais. Mas isso faz a diferença. Claro que sim. A gente consegue exprimir Claro aqui, que exprimir ali. sim. Mas eu não vou colocar dias, Tá, tá? Só vou vamos colocar lá. meses. 50 anos e 5 meses como idade. Tá. E ela tem tempo de sala de aula, vamos colocar ali. Lembrando, 15 anos. Aí que tá. Regra do professor, eu não posso colocar menos que 25. Ah, Tá? então Então, ela já tem os 25 anos. Porque se Tá. tu chegar com professora menos... Ah, tá, não vai resolver, não, claro, não vai, tá certo. tá? Então vamos colocar Tá. 27 anos e meio, né? Tá. 50 de idade e 27, E 27 anos e meio. anos e tá? meio. Vamos ver quanto essa professora vai fazer aqui. Essa professora vai fazer 87 pontos. E ela precisa de quantos? 87 pontos. Ela já consegue se ela já aposentar. consegue se aposentar. Ainda tem uma sobrinha bastante aqui, de 10 meses. Uhum. Tá? Então, na verdade, ela já poderia ter até levar um pouquinho para ver se ela não conseguiu ano passado, que era menos pontos, 86. Porque tu vai contar os dias.
Claro, né? entendi. Então, essa é a soma, tá? Tá. Então, aqui no pontos, tu vai contar a idade, o tempo de contribuição e É tu vai a contar em soma, né? dias. A A soma, pontuação é a soma da idade com o tempo de contribuição. contando em Ok. dias, tá? E esses pontos vão aumentar até quando? Para a mulher professora, vai aumentar até 2030, quando a professora chegar em 92 pontos. Até 2030. E para o professor, até 2028, quando chegar a 100 pontos. 100 pontos é caquético já. É aquela idade lá, Ah, 60. imagina. É isso que me indigna, Clau. É isso que eu fico indignada, que parece que as novas regras, elas vêm para que as pessoas trabalhem mais e mais e mais e mais e mais e mais. É, a gente tá vivendo mais, né, Rê? Segundo o IBGE, Eu né? sei, a gente tá vivendo mais, é, a gente vê pessoas com é, 80 e poucos anos. é que não se Assim, tenha. é, Ninguém dá trabalho para quem já tem certa idade. claro, é A gente isso que eu vive, mas não, penso. a Previdência não acompanha nesse Não, sentido. imagina quem é, qual é. Vamos pensar assim: qual é a escola que vai querer um professor É. com 70 anos? Ele Exatamente. substitui por mais novo. Exato. E aí. Essa é a questão, né, Rê? É isso que eu fico indignada. Essa é a questão. Porque assim, ó, a ideia, o que é a ideia? A ideia, ela não é ruim. E aumentando com o tempo. Porque a gente também tem mais, né? Claro! A gente também tá vivendo mais. Só que é todo o resto que envolve. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que tem que ser feito sempre? É procurar sempre se informar e tentar, porque tem gente que não tem como escapar, tá? Até esse final de semana eu estava conversando Sim. com as gurias. Ah, mas eu não vou me aposentar, eu não dependo do INSS. Se tu é autônomo e tem como gerir isso, claro, Ok. a contribuição ela é obrigatória. Sim. Ela não é facultativa, eu tenho obrigação, trabalhei, eu tenho que contribuir. Mas se tu tem como sustentar isso de não contribuir, tudo bem. Ai, é um problema. Só que quanto por cento da população tem essa condição? Não. Não, não, tem. né? Então, se você não tem como sustentar isso, o que você tem que fazer? Organizar a tua vida previdenciária. Ah, pois Ver então. o que fazer, como fazer. Sabe, Clau, que assim, ó. Vou falar o meu caso, tá? Embora eu seja advogada, enfim, eu nunca tinha parado para pensar na importância do planejamento previdenciário É. até o início do nosso podcast. Eu nunca tinha parado para pensar no quanto é importante fazer um planejamento. Sabe por quê? É. Porque eu ficava pensando assim, ó, calculadora do INSS. Calculadorinha ali, sabe? É que a gente não pensa nisso como prevenção, né? Não pensa, A não gente pensa como pensa. E aí tu trabalhou a vida toda, tu contribuiu, poderia ter. Tem situações que tu pode contribuir mais, tem situações que não dá. Não, e assim, ó, tem gente, eu já conversei com pessoas que dizem que contribuíram, por exemplo, 15 anos da vida pelo mínimo, para depois contribuir com mais. É que E isso às é vezes regra não, anti- e às vezes não resolvia, né, Cláudia? É que isso era a regra antiga, lá em 98, né? A sim. regra veio mudando. Mas Só tu levava em entende? consideração os 3 últimos anos. Era diferente. Só que agora mudou. Então, só que tem pessoas que ficam, né, com esse pensamento Ai, tem gente ainda. pensando assim, né? De 98 pra cá, tem gente que pensa isso ainda. Exato. É. Eu fico indignada, eu brinco que chega a me dar um ciricutico quando eu vejo uma coisa dessas. É, mas tá totalmente errado, porque agora o cálculo não é mais assim. Total. Então, nós já falamos da aposentadoria dos professores, do direito adquirido, como era antes da reforma. Falamos da regra permanente. Falamos da regra de pontos, né? A regra permanente que tem a idade. A regra de pontos, que é a idade mais o tempo de contribuição para se chegar aos pontos. Temos mais uma regra. A regra da idade mínima dos professores. Essa regra, ela tem uma idade mínima, tá? E essa idade, ela vai ir aumentando até chegar a um determinado limite. Por exemplo, sempre vai ser tudo igual, tá? A professora mulher, 25 anos de contribuição. O professor homem, 30 anos de contribuição. A professora mulher, ela vai aumentar a idade até ela completar 57 anos, que vai ser em 2031. Hoje, a professora mulher, utilizando essa regra, com 54 anos, ela consegue se aposentar, porque a idade vai aumentando. Claro. O professor homem, ele vai se aposentar, a idade vai aumentar para ele até o ano de 2027. Por quê? Porque em 2027 ele vai chegar a 60 anos. E quando chegar a 60 anos, ele. Quando chegar a 60 anos, ele já
2027, ele já está aposentado. Ele já chegou à idade máxima. Mas hoje, em 2025, o professor homem precisa de 59 anos. Na regra da por idade mínima, Gente do céu. tá? Então, essa daqui tá rapidinho, né? Uhum. Essa aqui tá rapidinho. Hoje ele tá com 59, aumentando meio ponto por ano. É. Então, essa é outra Interessante. regra. Tanto a regra de pontos como a regra da idade mínima, o cálculo, ele é o mesmo. Lembra do cálculo? Vamos Uhum. descobrir a média, considerando todos os salários de contribuição de julho de 94 para cá, Tá. e vamos multiplicar pelo coeficiente. 60% mais 2%, o que passar de 15 anos, mulher, o que passar de 20 anos, homem. Entendi. Tá? Então, essa é a regra da aposentadoria por idade das professoras. Aí, nós vamos para mais uma regra dos professores. A regra do pedágio 100%. De novo, a idade dos professores, o tempo de contribuição dos professores, 25 anos, tá? E 25 anos professoras. E professor homem, 30 30 anos. anos. Isso não muda. Tá. Aí aqui, nessa regra, tem uma idade. Essa idade, ela não muda, tá? Também não muda. Essa idade, nessa regra, ela não muda. A mulher professora vai ter que ter 52 anos. E o professor vai ter que ter 55 anos. É menos, Clau. Aqui é menos. É que aqui tem uma diferençazinha. O cálculo também é diferente aqui, Uhum. tá? Então, essa regra da transição do pedágio de 100%. Por que pedágio? O que é o pedágio? O Vou- que significa isso? Vamos explicar. Vamos pegar a calculadora aqui e vamos calcular. Tá. Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora e a gente calcula. Então, essa regra, ela não muda o tempo de contribuição, professor ou professora, 25, 30. A idade de mulher é 52, homem 55. Tá. O que muda aqui? Como o nome diz, regra do pedágio de 100%. O que faltava de tempo de contribuição lá, antes da reforma? Vamos por exemplo. Chutei. Tá. Eu nunca acerto os meus chutes. Vamos? Ah, O tempo a gente já sabe, 25, tá, 30. 25, 30. Para professor ou professora? Tá. Vamos usar o quê? 20 anos. uma 20 anos. professora, 20 anos. 20. Tá. Né? Ela tinha 20 anos, faltava 5 Faltava 5 anos de 5 anos. contribuição. para chegar a 25 Pra lá chegar na a reforma, que era a 25. regra antiga. Tá. Por que pedágio de 100%? Porque agora essa professora, ela vai ter que completar os 25, que era o que precisava. Tá. Faltava 5, o pedágio de 100%, ela precisa de mais 5. Então, ela vai se aposentar com 30. 30. 30. Ah, Entendeu? Então, é 100% do tempo que faltava para você atingir o tempo mínimo necessário lá na reforma. meu Deus. É Por isso, muita regra, Clau. é regra. É é regra. muita regra. É. Meu Deus. E aí, o cálculo também muda. Ai, também? O cálculo também muda aqui. Como é que é o cálculo? O cálculo dessa regra desses professores aqui é o cálculo de 100% do Uhum. salário de benefício, da média, só que o coeficiente aqui, ele é positivo, ele é 100%. Se tu encontra uma média, que nem eu ensinei ali, lembra? Soma todos os salários de julho de 94, divide ali pelo número de salários, saiu a tua média. Se tu encontra uma média de 5 mil, nessa regra do pedágio, o coeficiente vai ser o teu salário de benefício, a tua média, vezes 100%. Então, aqui o teu valor é integral. Vai ficar nos 5 mil. Aqui eu não vou aplicar aquele redutor Tá. de 60% Aham. de coeficiente mais 2 pontos ao ano. Entendi. Então, aqui fica 100%. Ai, Então, tô confundindo na minha cabeça. Então, aqui não tem um fator previdenciário nessa regra. Então, olha só, vamos recapitular. Temos regra para professores com fator previdenciário. Temos regras para professores sem idade, regra antiga. Regra antiga. Temos regra permanente, né, Uhum. com 100% da média e mais aplicação do coeficiente. Tá. E temos regra também, Com 100% da pedágio. média, com pedágio, que é 100% do valor, que é um valor integral. Uhum. Então, essa é a regra da aposentadoria do pedágio. Clau, deixa eu te fazer uma pergunta. E como eu sei qual é a regra que me cabe? Aí que eu ia dizer. O planejamento previdenciário vai fazer isso. E para os professores, olha só quantas regras aqui eu trouxe dos professores. Nossa, muitas regras. E cálculos diferentes. Exato. Então, o que acontece? O planejamento do professor é um planejamento onde existe uma maior complexidade. Porque envolve cálculos diferentes, análise de vínculos diferente. Como assim análise de vínculo? Eu tenho professores que eles trabalham em mais de uma escola, que de manhã
trabalha numa escola particular, de noite trabalha no município, de tarde trabalha no estado. Esse professor ele vai ter mais de uma aposentadoria, correto? Claro. Ele vai ter uma aposentadoria do regime geral, INSS, dessa escola privada, ou de um município que não tem regime próprio de previdência. Tá. Porque o município que não tem um regime próprio de previdência, quem vai abarcar é o INSS, né? E ele vai ter mais aposentadoria do estado. E ele pode acumular. Pode né? acumular. Mas olha só, por isso que tem a complexidade dessa aposentadoria. Hum. Porque eu posso usar vínculos de um outro regime, que eu me exonerei lá no estado, por exemplo, como professor, e trazer para cá. E usar aqui como professora. Então, tudo isso a gente analisa. Tu entende? Aproveitamento de vínculo? É que a gente que tem uma documentação específica para isso. Ou eu posso... Comecei a minha profissão aqui na privada, passei no concurso, agora fui para outro regime. Eu tenho que pegar esse período também do INSS, se eu não for me aposentar por aqui, e levar para o outro regime. Então, por isso que tem a complexidade na aposentadoria dos professores. Porque tem essa questão de vínculo de outros regimes. E eu já fiz. Ah, não, eu tenho assim 10 vínculos. Claudenis, eu quero usar 5 aqui no INSS, mas os outros 5 eu tenho que levar para lá, porque vai me ajudar lá. Sim. Entende? Porque aqui eu não preciso me aposentar necessariamente como professora, porque eu posso me aposentar por idade. Claro, tu pode escolher. Claro, pode aposentar por idade. Então eu não vou usar tudo. Deus. E aí a gente vai ter que olhar aqui quais são os melhores vínculos, como que tá a tua regra para entendeu? E levar para lá ou trazer para cá. Então, é um planejamento complexo que tem que se analisar essas variáveis, né? Gente, é muita coisa. É muita coisa. E cada vez mais fica evidente a importância do planejamento previdenciário. Isso a reforma da Previdência nos trouxe. Essa necessidade dessa revisão. Porque, assim, ó, qual regra para mim como professora é melhor? Depende. Sim. E um ano, alguns meses, pode fazer diferença no cálculo. Só um especialista pode te ajudar nisso, Só. né? E ainda mais quando envolve outro regime. É. Porque daí tu fica aqui, fica ali, fica aqui, fica ali. Gente. E a documentação, tá? Como é que a gente faz, né? Pra trazer essa documentação aqui e ter esse tempo considerado pelo INSS. Como é que tu comprova o tempo, né, de contribuição? Tem muitos professores contratados, né? Sim, sabe, né? Tem aqueles contratos temporários, e né? E fica a vida toda, sabe, né? Fica a vida toda. Termina em dezembro, volta em março. Aí fica janeiro e fevereiro. Pode pegar essa água, pode pegar, claro. Termina em dezembro, quando termina as aulas. E aí em fevereiro recontrata. Exatamente. E assim vai. Nossa. E assim vai. Assim vai. Né? E aí, como é que faz? Aí... tem que levar a declaração do estabelecimento de ensino onde você realiza a atividade. Vai pegando as declarações, tá? Pra gente levar para o INSS. Vai solicitando as declarações. Vai. Como é que é feito o recolhimento? O tomador vai recolher igual. O tomador recolhe normal. Porque é INSS. Declarado, ele é contratado. Vai ter o recolhimento para o INSS. Entendi. Só não vai ter a carteira assinada. Claro. Né? Aí é a declaração. Sim, aí é a declaração. A declaração do estabelecimento de ensino que ele vai ter que trazer. Se for um professor de aula de escola particular, vai ter a carteira de trabalho assinada, né? Sim. Se tu já teve alguma atividade em outro regime de previdência, como professora, aí entra a CTC, que são alguns documentos que tu tem que trazer de lá. Claro. Pra averbar aqui. Uma coisa muito comum com o professor, sabe o que é? Ele pegou uma informação qualquer, viu que ele... tô confuso, eu vou pegar esse meu tempo aqui e vou levar lá para o meu regime. E aí ele solicita no INSS a certidão, o INSS faz todo um documento super importante, ele leva lá. Aí chega lá no regime dele, ele não usa. Ou leva lá 5 vínculos, mas só usa 3, usa 2, não usa. Que são pelas regras lá, daqui a pouco não usa. E aí alguém fala para ele, não... E aí foi informado para ele lá na escola, ó, não foi usado todos os teus vínculos, beleza. E daí ele fala, bom, agora eu vou me aposentar por idade, por exemplo. Claro. Completei a idade, não foi usado todos os vínculos, aí ele vem no INSS e pede benefício. O que o INSS faz? Nega. Mas como negou? Se eu tenho vínculo sobrando. Mas tu não pediu uma certidão? Tu não levou lá? Tu não levou?
Tu trouxe de volta essa certidão? Gente, que loucura Dizendo que não foi isso. usado todos os vínculos ou quais os vínculos que foram usados. Uhum. Ele tem que se abrir um processo à parte. E se a certidão perdeu? Se foi extraviada? Pois não é. tem. Isso é um grande problema, né, É. Clau? O que fazer? Então, tu tem que trazer essa certidão, tu tem que trazer a comprovação. Uhum. O INSS tá ok, agora sim. E aí depois tu pedir. Só que aí passou quanto tempo? 6 meses. 6 meses é 1.518? Mínimo, tá? 9 mil. Mais de 9 mil tem o 10? 10 mil. Gente. Belezinha, tu perdeu 10 mil. Ixi, já fiz vários dessas. Várias. Olha, a gente não cansa de falar, né? Não cansa de falar dos prejuízos que é Várias. um planejamento mal feito ou a falta do planejamento, né, Clau? Várias já fiz dessas. Gente Por esses do detalhes, céu. assim, que a pessoa não sabe. E aí tu vai conversa com a pessoa. Não, nunca pedi. Aí tu vai olhar lá no meu INSS. Sim, tem uma revisão que foi emitida. Só que ele não aparece. É. Aí eu tenho que pedir pra ela. Tudo isso leva tempo. Eu tenho que E pedir. tudo isso tu está perdendo tempo de ganhar. Não, essa daí receber. ainda veio. Esse ainda vem Antes. quando não vem. Aí quando não vem, ele encaminhou e aí ficou 6 meses lá e foi negado, perdeu 10 mil. Que horror. Clau, e o que leva judicializar Nesses processos de revisão. nesse processo de revisão? Tem um caso assim, por exemplo, ó, que o INSS não reconhece quando é professora do educação infantil. Muitas vezes ele não reconhece. Por quê? Não reconhece. Aí tem que trazer o diploma, tem que trazer, sabe? Porque às vezes não tem a declaração, Sim. sabe? Ou porque daqui a pouco falta mesmo. Até a escola creche fecha, escola fecha. Mas a escola é mais fácil, né? É. É a comprovação, né? E o que leva também muito essa questão aqui de CTC, mas aí eu vou ter que arrumar, eu não consigo nem judicializar, porque daí eu vou ter que arrumar ela aqui internamente no INSS. Ou outra coisa, eu tenho CTC, não sabia lá do regime lá do outro regime próprio que eu não usei. Me aposentei aqui, eu não usei, que eu não me dei conta que eu usei tudo lá. Daí eu tenho que trazer para cá para pedir uma revisão para melhorar o salário, para incluir, né? Aí o INSS pode não reconhecer, eu vou ter que ir judicial. Então é N fatores, né? Nossa. E aí a gente pode encerrar falando sobre um tema bem legal, que é o tema da revisão das atividades concomitantes. Você já ouviu falar? Nunca. A revisão das atividades concomitantes. Respondo, nunca. O que é essa revisão? Gente. Professores, é muito comum trabalhar em mais de um turno, né? Mais de uma escola, certo? Tá. Né? Eles trabalham mais de um turno, mais de uma escola. É super comum. Sim, tem aquele 20 horas numa, não sei quantas horas noutra. Mas uma coisa muito comum. Então, para benefícios concedidos, da aposentadoria do professor, concedida de 29 de novembro de 99 até 17/6 de 2019. Então lá, novembro de 99 a junho de 2019, podem ter direito à revisão da atividade concomitante, se eles tiverem trabalhado em mais de uma atividade. E se eles receberam o benefício de aposentadoria e está dentro do prazo decadencial. Eu já tive cliente me procurando para entrar na justiça justamente por conta disso. Então assim, o que é esse prazo decadencial? Você se aposentou dentro deste período e ainda não passou 10 anos. Você pode revisar. Sabe por quê, Rê? Olha só, isso aqui já foi pacificado pelo STF, tá? Por quê? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a sua carta de concessão. Antigamente, até junho de 2019, como é que o INSS fazia? Ele fazia a soma para sair o salário de benefício, ele considerava a atividade principal e a atividade secundária. Meu e aí Deus. saiu essa revisão, uma revisão super importante que os professores não estão se dando conta, os que já estão aposentados. Que não tem que ter atividade principal ou atividade secundária. Se tu trabalhou em 3 escolas, segunda, terça, quarta, somos 3 salários. É atividade? É atividade. E aí que entra essa revisão. Entendi. Entra essa revisão. Meu das Deus. atividades concomitantes de novembro de 99 a junho de 2019. Depois disso, não. Depois de junho de 18 de junho de 2019, o sistema já está
Regularizado Ainda pode entrar, Clau. Tá dentro do prazo, né? É 2019? 2019. Ah, tá dentro do prazo. É decadencial? É 10 anos? decadencial, Então, atenção. tá dentro do prazo. Mas então o que acontece? Agora o sistema já consegue calcular, ele já identifica e soma tudo como principal e Sim. soma tudo. Mas antes ele não somava. E aí tem gente que ainda tem direito a entrar na justiça? Tem muita gente. Aliás, que essa, tem essa revisão pode ser feita de forma é administrativa? fácil administrativo, se for indeferida, judicial. Judicial. Isso. Então, atenção. Primeiro passo é olhar a carta de concessão, É. ver se consta lá os salários de benefício, os dois, das 2 a 3 atividades, né? Ver se está dentro do prazo decadencial de 10 anos e entrar com essa revisão, tema 1070. Então, atenção, professores. Atenção, Clau. professores. Vai pro corte. Vai. Clau, fala aí de novo, então. Professores Professores que se aposentaram de 29 de novembro de 1999 até 17/6/2019 e nesse período trabalhavam em 2 atividades concomitantes, eles vão ter direito, se estiver dentro do prazo decadencial de 10 anos, a revisar a sua aposentadoria como professor. Porque antes se considerava uma atividade principal e uma atividade secundária. Quando o correto é somar as 2 atividades, os 2 salários recebidos, para sair o salário de benefício, a renda mensal inicial. Então, cabe Olha sim uma aí. revisão. Olha, mastigadinho. Não, mais que isso. Mais do que isso, olha. Tudo ali, ó, direitinho. Não tem desculpa para não buscar o seu direito. Não tem desculpa, gente. Então é isso aí, professor. Sai agora que tá no bloquinho, quando o bloquinho passar, já agiliza. Se você está aposentado, verifica se é dentro desse período que eu falei, solicita a carta de concessão, vê se está dentro dos 10 anos e vai dar uma olhada. E se você não é aposentado, agora você já sabe que temos aí mais de 3 regras de aposentadoria. Eu te apresentei hoje 5, com cálculos diferentes, formas de regras diferentes e cálculos diferentes. Então tem que saber qual que você vai ter direito para ser capaz depois, né, para poder escolher a melhor aposentadoria possível. Exatamente. Esse é o resultado que a gente quer, né? É isso. A melhor aposentadoria. A melhor possível. aposentadoria. E aí vocês entendem que quando a gente teve a ideia, né, do podcast, a ideia era essa. A ideia era simplificar os problemas, né? De forma fácil, linguagem leve. Linguagem. Olha, a Clau fez uma conta, a gente fez exemplos. A gente não, né? Eu fui na onda, né? A Clau fez exemplos e trouxe, mostrando para vocês a importância de saber Que regra é o que quê? regra. Que cálculo O que abrange que é. qual? Eu vou contar uma coisa, tá? Hoje eu fiquei sabendo que pontuação é idade mais tempo de contribuição. Vergonhoso. Não, mas tá tudo bem. Fiquei sabendo hoje. Tá tudo bem. Então, assim, ó, assim como eu, milhares de pessoas podem não saber. Pedágio, pontuação, Idade fator mínima, previdenciário. fator previdenciário. São palavras. A gente pode fazer uma live sobre isso, né? Mas a gente tem que fazer, né? A gente pode Temos fazer que uma marcar a live, assim, ó, sobre as palavras. Sim. Sabe? Explicando o que significa cada coisa. E no INSS tem muita sigla, né? Gente, Tudo é muita. sigla lá. Tudo é sigla, a Tudo é gente sigla. não sabe. Não sabe. Não sabe pra que lado corre. E tu olha aquela sigla e tá, o que é isso aqui? É. Não conhece, né? Exatamente. Os benefícios são por números, né? Os benefícios são por Não, números. e tu trouxe aqui a aposentadoria de professores, mas com várias regras. Com várias regras. É interessante. Gente. Então, quer dizer, tu viu como tem regra aí. Muito. Aí eu vou muito. pra especial, tem 2. Eu vou pra não sei pra onde tem mais não sei quanta. É muita regra. Faz um apanhado. Eu vou pra Paulo. especial, tem 5 lá também. Exato. Não Faz falamos ainda da especial, né? Não falamos. É bem boa aquela também. É. Faz um apanhado. A gente já tá se encaminhando mais ou menos pro final da nossa transmissão. Faz um apanhado sobre a aposentadoria dos professores. Tá. Das regras que tu falou, mas sem detalhes, né? Mas trazendo de novo para as pessoas saberem. A gente tem então a Lei 11.301 de 2006, onde ela traz ali que quem tem direito à aposentadoria dos professores é os professores, os especialistas na área da educação, mas a docência, a parte pedagógica, o assessoramento pedagógico, vão ter direito à aposentadoria dos professores, de direção, né, da escola. Aí nós temos a regra antiga, que é do direito adquirido, onde não tinha idade, mas tinha fator previdenciário. Nós trazemos, então, a regra
permanente, onde o diferencial é a idade, que a reforma da Previdência trouxe na Emenda Constitucional 103 de 2019. 57 anos para professores e 60 para homens. Fora a regra permanente e a regra do direito adquirido, nós trouxemos, então, 3 outras regras. A regra do pontos, que é o tempo de contribuição e mais a idade para se formar o pontos. Importante lembrar que nessa regra eu não posso ter menos que 25 ou 30 anos de contribuição. As pessoas confundem muito. Muito! Eu tenho 20 anos e eu que fechei os 87. Não, calma. Muito. É no mínimo 25. Tem que obedecer o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição, isso. Temos então a regra da idade mínima. Aliás, tem que andar junto. Tempo mínimo de contribuição e a idade. O tempo mínimo, ambos eu posso ter mais. Só que eu Tá. não posso ter menos. Não pode ter menos. o Então, tempo de contribuição. tem que obedecer o tempo mínimo dos dois. Na verdade, eu posso ter sempre mais tempo. Claro. É né? verdade. Eu posso ter mais tempo. É verdade, é verdade. Só que eu posso ter mais idade e mais tempo. O que eu não posso ter é menos tempo de contribuição. Tá, entendi. Né? entendi. E aí é legal essa regra, porque a gente soma ali mês e dias, e às vezes a gente espremendo, a gente Mais consegue. mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Dá certo, a gente consegue, né? É verdade. Quanto mais tempo, lembra, é por coeficiente, tende a aumentar o número de coeficientes a 60, passa de 60, 70, 80, 90, né? E aí melhora o salário de benefício. Tá. Trouxemos a regra da aposentadoria por idade mínima, onde ela tem a idade e vai aumentando 6 meses a cada ano, né? Até chegar um ano que a mulher vai chegar a 57, homem 60 e não aumenta mais. E aí trouxemos a regra da aposentadoria do pedágio de 100%. Isso. Onde a idade não muda, 52 e 55, né? Para a mulher 52, homem 55, mas vai ter que cumprir 100% do tempo que faltava lá na reforma da Previdência. Lá na reforma. Vantagem, uma aposentadoria com valor integral, essa é boa. Isso é muito bom, né? Essa é boa. Conseguir se aposentar com valor integral. E não precisa de tanta idade, né? Não precisa de tanta idade. Exato. 52. Se eu pegar a permanente, que é 57. É verdade. Não precisa de tanta idade, então tem que analisar. Isso é perfeito. Falamos então rapidamente ali sobre os documentos. Bem importante a declaração de estabelecimento de ensino, onde você, né, está realizando a atividade como professora. A CTC também, caso tenha algum vínculo de trabalho de outro regime, de um regime próprio. Falamos sobre a revisão das atividades concomitantes, para quem se aposentou em novembro de 99 até junho de 2019, que o cálculo já está pacificado pelo STF, estava errado, o cálculo que o INSS fazia. Ainda temos tempo, ainda é possível revisar, então fique de olho, veja se você não está aí, se você não tem esse direito dessa revisão. E falamos então, e trouxemos a importância do planejamento previdenciário nessa área, para os professores. O quão é complexo essa atividade. Exatamente. E que envolve, sem dúvida, uma análise detalhada com a especialista em direito previdenciário. Gente, é uma riqueza. Esse conteúdo é uma riqueza, isso, né? É muito bom. É muito bom. Muito bom. É muito bom. E é muito bom Gostoso, poder levar esse conhecimento, né, Clau? É verdade. É muito bom poder esclarecer as pessoas do que elas podem, do que elas não podem. E principalmente alertar, né? E principalmente alertar, porque quando você conhece, você tem poder. Porque daí você vai poder fazer melhores escolhas. Sim. Por isso que o conhecimento liberta. Só que só o conhecimento, ouvindo e não indo para a prática, e não fazendo a diferença, não vai adiantar nada. Vai ser só mais uma... Aprenda a investir em consultas especializadas. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial. É procurar um advogado especialista que da sua confiança, que você gosta, da sua confiança, sabe? E que entenda, né? Exato, que entenda. Às vezes a gente vê, assim, as pessoas meio que rifando, assim, preço, né? Procurando preço de trabalho. Tem muito. Gente, não é preço. Não. É valor. É valor daquele profissional que vai lutar por ti, que vai lutar pelo teu direito. E tá sempre se aperfeiçoando. Porque, gente, tá sempre. No direito previdenciário, tá feio trabalhar no previdenciário. É mudança toda hora, né? Tá difícil, assim, se manter atualizado. É mudança toda desafio, hora. Sabe? Não, a gente tá... É um desafio. Eu imagino, Clau, eu imagino. Porque olha, tu fala uma coisa pro cliente
E aí depois vem. E aí, como tu vai explicar aquilo? Mas o meu vizinho ganhou. Esse é sabe que isso acontece Isso é no difícil direito de família explicar. também, né? Também, né? Também acontece, mas como que o fulano ganhou tanto de pensão? Mas como que o fulano tem visita dessa forma? É difícil. Porque cada situação, ela é única. Cada caso é um caso. Exatamente. Né? E como a gente fala, a gente tá dando aqui um geralzão. Mas na hora que a gente entrar pormenorizado em cada situação, exatamente. é uma situação. Exatamente. Então é isso. Então foi um conteúdo assim bem pensado nos professores, essa classe de profissionais que eu tenho um enorme carinho, assim. Quem sabe um dia eu vou ser uma professora. Olha aí, Cláudia, tem tempo, né? Pelo amor de Deus, né? Dia. Mas é isso aí. Pensem, né? Pensem na sua aposentadoria, deixem um pouquinho o ensino e pensem um pouco em vocês, porque fica tão atucanado no ensinar e acabam esquecendo de si. Isso é importante, isso é importante. E tu trouxe várias brechas, né? Várias possibilidades. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Chega de desculpa. Ai, que episódio gostoso, Cláudia. Eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final. Eu tô perdida no horário, mas estamos nos encaminhando, né? Então, nós estamos encaminhando. Até passamos o horário, será que não? Não, acho que não. Quanto que vamos aí? Temos mais quantos minutinhos, Arthur? 20? Mas como? Como a gente falou? Nossa, olha, a gente falou tanto, que eu achei que a gente já tava estourado no tempo. Clau, então vamos aproveitar e vamos falar das nossas patrocinadoras. Então vamos lá. Vamos maravilhosas. Quer começar com a Cláudia? Eu adoro. Tu fala tão bem da Cláudia, tão bem. Porque ela é maravilhosa. Ela tem um estúdio de terapia capilar integrativa. A Cláudia, o Instagram dela é @CláudiaFrancisca_terapeuta. A Cláudia trabalha com cabelos saudáveis. Ela devolve saúde, beleza. Ela costuma falar que não é só sobre isso. Né? Não é só sobre cabelo. É sobre você. E como é importante o cabelo para a mulher, né? Muito importante. Gente, é muito importante. Muito importante mesmo. As pessoas imaginam, né? Eu sempre falo assim, que não é só um corte. Não. Cuidar do fio, é cuidar da saúde do fio. E não é só cuidar do fio, é cuidar da saúde. Porque às vezes você tá com aquele cabelo lindo, mas abre ali o couro cabeludo e tá cheio de dermatites. Exatamente. Né? E aí, no abrigo, tu vai identificar. Porque tudo reflete, né? O nosso corpo reflete no cabelo. Exatamente. É importantíssimo. Então, é isso que o estudo de terapia capilar integrativa traz para você. Saúde, beleza, autoestima e leveza pra tua vida, pro teu cabelo. Muito bom. Conosco também a Suzana Freda, que é esteticista, massoterapeuta. E agora, a Suzana, a Su, como carinhosamente chamamos, ela aproveita a expertise dela como esteticista para ajudar mulheres a cuidarem da pele. A Suzana, ela é consultora Mary Kay e ela faz um protocolo personalizado de análise da tua pele, de análise dos produtos que tu tem em casa. Ela não vai sair te vendendo. Ela vai analisar o que tu tem em casa, ela vai ver o que tu pode utilizar e ela te promete uma pele de rica em 2025. Ai, que delícia. Adoro. E como eu falei no episódio anterior, eu gosto da forma como ela trata cada mulher que chega na frente dela. Com carinho, com atenção. Tudo aquilo que ela dispensava enquanto massoterapeuta, ela dispensa agora enquanto consultora de pele. Então, sigam a Suzana, @SuzanaFreda, maravilhosa. Isso aí. Muito bem. E, fechando o nosso trio de hoje, nós temos a Lu, da Box B. Ai, gente, é uma delícia. A Lu, que também é advogada, né? Mas ela é idealizadora de uma linha de bolos maravilhosos. Ela faz pães de mel, florentines, naked cakes. Ela faz o bolo salgado, que é uma delícia, uma delícia, uma delícia. E o melhor, a Lu usa produtos de primeira qualidade. E ela coloca em prática aquilo que tu idealiza. Ela transforma em realidade a tua
aquilo que tu quer pro teu bolo. Eu vi ela postou agora no final de semana um bolo que ela fez para um aniversário de criança. A coisa mais amada. Então, assim, ó, é um cuidado especial. Ela tem um cuidado. E assim, provem o bolo salgado. Tu já provou, Clau? Não, acho que não. Só tu e a Karen. É uma delícia. Acho que não. Delicioso. Acho que não. Então, essas são as nossas patrocinadoras. Em breve teremos novidades. Isso aí. Mas a gente sempre quer agradecer, né? Sim. As nossas patrocinadoras desde o início que estão conosco, que acreditaram e acreditam, né? O nosso podcast começou em outubro, né? E elas começaram conosco, elas acreditaram no nosso trabalho, isso aí. acreditaram naquilo que a gente queria levar, né? É verdade. E isso, sinceramente, não tem preço. Então, muito obrigada. Obrigada. E pra semana que vem, né? Nós temos aí a doutora Karen. Doutora Karen, semana que vem. Conosco. Assunto. Aguardem. Ela vai trazer um assunto bem legal. Ela não está aqui hoje, como a gente disse, né? A Karen tá pulando carnaval com o pai dela. 75 anos. Querido, maravilhoso. Que também é nosso ouvinte. Que legal. Quando ele pode, ele tá aqui conosco muito ao legal, vivo. Muito legal. Muito legal. Obrigada pela presença de todos. Clau, teu Instagram, Clau. Claudenes.silva, sou advogada previdenciarista. A Karen é advogada trabalhista e atua na prevenção do bullying e do assédio. E o @, dela é caram.advocacia. E eu sou Renata Mota, advogada familiarista. E o meu Instagram é @renatamotaadv. E as nossas redes? As nossas redes. Vamos lá. As nossas redes. Aqui no YouTube, somos @advocast delas. Então, te inscreve no canal, ativa as notificações. No Instagram, Clau. Tem que olhar a colinha. @advocast delas, Clau. No TikTok, @advocast.delas. Exatamente. No Spotify, @advocast.delas. Isso aí, então, viu? vocês nos encontram em várias plataformas. Uma coisa interessante. No Spotify... Estamos agora em vídeo. Sim, estamos em vídeo. Em vídeo também. Então, legal. assim, ó, não tem desculpa pra perder os episódios. E pra não se manter informado. Exatamente. Como diz a Karen, é um conteúdo que não pode ficar parado. É um conteúdo pra girar. E depois desse episódio, estou abrindo uma caixinha lá no Advocast delas, no Instagram. E vocês, por favor, deixem lá suas dúvidas, que será um prazer enorme responder. Muito bem. Esse foi mais um episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau.